Oi, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário de quem estiver assistindo ao canal Espiritismo e Renovação. É com alegria, com satisfação que recebo aos irmãos e às irmãs. Como de hábito, sempre pedimos para compartilhar o conteúdo, deixar o curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações, que são formas de dar visibilidade a esse conteúdo. É um material, do Livro dos Espíritos, que estamos estudando nessa oportunidade, e nós vamos prosseguir, com a questão, a partir da questão 123. Para quem ainda não viu os outros materiais, fica o convite, porque está sendo feito um estudo desde o início, desde as primeiras questões, a introdução do próprio Livro dos Espíritos. Então é uma oportunidade da pessoa estudar, esse material que é muito importante no contexto da doutrina espírita, e assim entender um pouco mais sobre a justiça de Deus, a lei de causa e efeito, as dúvidas que a gente tem sobre a imortalidade ou não, se há justiça ou não, enfim, tantas e tantas questões que geralmente em algum momento da vida a gente já se perguntou. Enfim, sem mais delongas, vamos partir para a leitura de O Livro dos Espíritos. Questão 123. Por que a Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Como ousais pedir a Deus contas de seus atos? Supondes poder penetrar os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um, porquanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Essa questão do livre-arbítrio, é uma coisa sempre intrigante, porque a gente vê, na nossa vida diária, pessoas que muitas vezes escolhem, e nós mesmos também escolhemos coisas equivocadas, e às vezes não é apenas uma vez, são várias e várias vezes. Mas Deus permite que assim a gente faça, enfim, pela questão do livre-arbítrio. E através das consequências, dos nossos atos, ao longo do tempo, ao longo das encarnações, a gente planta e necessariamente em algum momento a gente vai colher. E então é sábio, que a gente consiga observar na presente encarnação o que estamos colhendo. Porque se colhemos algo, necessariamente algo dessa própria encarnação ou de outras. Porque algumas semeaduras a gente já colhe em pouco tempo. Exemplo, se a gente faz um curso técnico, uma graduação, é bem possível que a gente já consiga ter uma melhoria na nossa qualidade de vida, por exemplo, com uma remuneração melhor. Então são coisas que a gente faz na presente encarnação e que a gente já consegue muitas vezes nessa própria vida já usufruir. Já outras situações, como por exemplo encarnar com um filho ou uma filha mais difícil, às vezes a gente passa muitos e muitos anos de trabalho, de dificuldades, mas daqui a pouco isso foi decorrente de problemas que tivemos em outras encarnações, e nessa a gente finalmente, apesar dos dissabores, a gente conseguiu equalizar, a gente conseguiu resolver. Então, muitas vezes são sacrifícios de 10, 20, 30, 40 anos, mas que vão ser, digamos assim, ter uma melhoria significativa, muitas vezes nas próximas encarnações, quando a gente continuar convivendo com aquele espírito. Então a gente não tem de pensar apenas em questões, digamos assim, imediatistas. Na nossa própria melhoria íntima, a gente daqui a pouco faz determinadas ações sempre querendo que receber justamente na hora, mas nem sempre é assim. Então, por isso que é relevante, ao invés de apenas mirar nos resultados, a gente observar a questão dos valores. Se os valores pelos quais a gente está vivendo, se eles vão nos levar, lá no longo prazo, a lugares melhores. Porque
se a gente pensar pelo viés do mundo, né, a gente pode analisar, né, por exemplo, alguém que está participando, por exemplo, do crime organizado, né? Daqui a pouco a pessoa consegue financeiramente ter ótimos resultados, né? A pessoa consegue muitas vezes corromper a justiça, né? Então, na prática, né, no mundo concreto, ele acaba não tendo nenhuma consequência, né? Mas os valores, né, que a pessoa está, digamos assim, defendendo, vão fazer com que ela tenha, né, problemas, né, se não nessa, nas próximas encarnações. Só que isso tipo, não faz de fato sentido para uma pessoa que daqui a pouco não acredita em Deus, não acredita em múltiplas encarnações. Né? Então, quando nós entendemos, né, e conseguimos visualizar isso, né, quem ainda não, assim, não entende ou daqui a pouco tem dúvidas sobre, né, se existe ou não mais vidas, né, se existe ou não Deus, fica a sugestão de ver os vídeos passados, né, que a gente trata dessas questões, né, o que é Deus, né, a gente fala em vários vídeos sobre a questão da reencarnação, mas a gente consegue visualizar que por não ter esse valor, né, não entender que a gente deveria, digamos, buscar a justiça, buscar a correção, né, não buscar caminhos escusos, entender essa questão, principalmente da justiça, né, que a gente vai plantar e vai colher, ao a gente entender, né, e aplicar na vida do dia a dia isso, automaticamente a nossa vida vai acabar se modificando. E esse é um convite que Deus, né, faz a todos nós pelas consequências que a gente observa no dia a dia. Né? Eu sempre gosto, né, o Haroldo Dutra Dias, né, no seu canal também conta várias vezes essa e outras histórias, né, de um contabilista que chegou na sua sala, né, e ao adentrar nela percebeu que estava tudo quebrado. E aí ele foi lá conversar com o médium mineiro, Chico Xavier, e o Chico, né, muito paciente, caridoso, foi escutando, né, confortando o irmão, né, que tinha perdido tudo, né, ele bastante triste, né, bah, Chico, roubaram as coisas, destruíram tudo, não bastou roubar, tiveram que destruir. E o Chico, né, depois de bastante tempo ouvindo as lamentações, a história, ele abraçou o irmão e falou: meu irmão, é tão bom devolver, não é? Ou seja, Chico estava fazendo menção à lei de causa e efeito. Né? Naquela oportunidade, né, que houve, além do roubo, a destruição do patrimônio daquele irmão, ele estava recebendo, pela lei de causa e efeito, né, ações do seu pretérito. Né? Não se sabe se de uma, duas ou sabe-se lá de quantas encarnações atrás. Mas ele estava resgatando, né? Estava colhendo, né, aquilo que semeou um tempo atrás. Então essa menção do Chico, né, podemos falar que é tão bom devolver, né? Ou seja, devolver aquilo à lei de Deus, né? A gente poder ressarcir aquilo que daqui a pouco prejudicou a outro. Né? Porque quando a gente faz algo de ruim para o outro, na verdade, a gente está fazendo para nós mesmos. Né? E quando a gente faz o bem para o outro, na verdade, o bem que a gente está fazendo também é para nós mesmos. Né? Então, sempre tem essa questão do livre-arbítrio, que é o que comenta essa questão no 123. E é, então, interessante a gente refletir sobre esses pontos. Indo para a questão 124. Pois que há espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Sim, certamente, e os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria. Ou seja, né, tem, né, como em tudo, né, pensando em termos de espectro, tem espíritos que vão para o mal absoluto, né, para o bem absoluto, né, ou seja, que pela questão do livre-arbítrio, espíritos que se dedicam, né, de forma muito forte para um caminho ou para o outro, mas como diz ali, a maioria está no grau intermédio, ou seja,
são espíritos, né, que fazem às vezes o bem, às vezes fazem o mal, né, que não tem uma, digamos assim, uma linha de ação tão extremada, né? Mas, obviamente, aqueles que já conseguem, né, seguir o caminho do bem absoluto vão ter uma evolução mais rápida e também vão conseguir colher os frutos dessa dedicação, né? Questão 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade que os outros? Responde a espiritualidade: sim, mas as eternidades lhes serão mais longas. E aí Kardec comenta: por essas palavras, as eternidades, se deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seus sofrimentos, cujo termo não lhes é dado ver, ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova. Aqui mexe num conceito, né? Muitas vezes como se houvessem espíritos destinados eternamente ao mal, né? Como se houvesse algum tipo de inferno. E isso a espiritualidade superior, né, nos comenta através dos espíritos e as demais obras básicas que, na verdade, o inferno é um estado consciencial, né? Ou seja, Deus não criou um lugar onde as pessoas vão ficar de fato eternamente lá. Não. Em algum momento, até pela questão da lei do progresso, esses espíritos vão se chatear, se incomodar, né? Vão ficar, digamos assim, agoniados, né? Vão ficar, digamos assim, já sem paciência com a situação, porque a gente não foi criado para odiar, a gente não foi criado para o mal, né? E aí, por isso que se fala em eternidades, né? Porque se tu pensar numa situação que tu tá 100, 200, 300 anos em sofrimento, porque a pessoa é muito orgulhosa, não admite determinado erro, né? E aí ela vai fazer uma prova, né? Ou seja, ela vai passar por uma dificuldade numa encarnação e, enfim, devido à sua dureza de coração, ela acaba sempre fraquejando e sobre esse grau de superioridade que está dizendo a questão, é justamente, né, se esses espíritos vão poder chegar a espírito puro, né, nesse patamar de espírito puro. E sim, né, a espiritualidade fala de forma bem direta que sim. Só que, enfim, em vez de fazer um caminho, digamos, mais direto, mais rápido, né, devido à questão do livre-arbítrio, a pessoa pode ficar estacionária, ela pode adquirir diversos débitos, né, pelo seu mau proceder. Mas, enfim, Deus, né, sendo justo, misericordioso, bondoso, ele vai permitir que todo mundo chegue no mesmo patamar. Então, aquele irmão, aquela irmã, né, que hoje, daqui a pouco, está tendo comportamentos equivocados, que daqui a pouco a gente pode até ter sentimentos menos nobres, né, por essa pessoa, em algum momento, né, seja nessa, na próxima, ou daqui a, né, até talvez milhares de anos, em algum momento, esse irmão ou essa irmã vai acabar se desgastando com o mal. E aí, né, começando a receber, começando a refletir sobre os seus atos, vai haver oportunidades que Deus vai fazer com que essa pessoa, enfim, recomece a sua caminhada, recomece a sua jornada. Porque Deus não quer perder ninguém, né? Já nos disse Jesus, né, que nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderia. E isso é bastante significativo, porque, né, pensando no Jesus, né, que é o Cristo planetário, o governador da Terra, ele tem esse compromisso de fazer com que todo mundo consiga evoluir. Que todo mundo vai, cedo ou tarde, se dar conta, né? Em um encontro bastante significativo com Emmanuel, né, no livro Há 2000 Anos, fica a mensagem, né, dizendo assim, que ele poderia segui-lo agora ou daqui a milhares de anos. Ou seja, Jesus sabe que todos nós, em algum momento, né, por termos, digamos assim, o DNA divino, né, por sermos todos filhos de Deus, né, então a gente tem as sementes luminosas dentro de nós,
que em algum momento o amor, a caridade, enfim, tudo que é eterno, tudo que é sublime, em algum momento isso vai despertar. E não há motivo para a gente, digamos assim, ficar atrasando esse processo, né? Por que não há motivo? Porque no fim quem sofre somos nós. Mas Deus, né, como já disse nas outras questões, ele deixa para cada um livre-arbítrio. E em decorrência desse livre-arbítrio a gente tem as nossas colheitas, né? A gente planta e a gente colhe. E Deus quer que cada um tenha mérito por aquilo que está fazendo. Então, por isso, né, que a gente deveria, né, se a pessoa é sábia, observar a vida de Jesus e, de fato, olhar para ele como modelo e guia. Modelo, né? Por quê? Porque ele nos mostra as virtudes, né? E guia porque ele conhece o caminho para chegar a Deus, né? Para chegar ao Pai, né? Então, toda vez que a gente tem dúvidas em questão de como agir, né, no livre-arbítrio, né, nas coisas práticas do dia a dia, a gente poderia se fazer esse questionamento, né, de como um espírito puro que nem Jesus procederia, né? Se ele perdoaria ou não, como ele, se ele teria benevolência ou não, né? Qual é o tipo de atitude mais coerente para um determinado contexto, né? Enfim, os casos são infinitos, né? Porque cada um tem a sua vida, os seus problemas, mas se a gente utilizar Jesus, né, como modelo e guia, as dificuldades com certeza vão ser atenuadas, né? Tanto agora como depois. Continuando então, chegados ao grau mais supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus, menos mérito do que os outros? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e a todos ama com o mesmo coração. Aqueles são chamados maus, porque sucumbiram. Antes, não eram mais que simples espíritos. Enfim, Deus não discrimina ninguém, né? Na verdade, apenas se entristece, né? Porque da mesma maneira que um pai, uma mãe, né, que tem um afeto saudável e vê um filho se perdendo, né, vê um ente querido fazendo barbaridades, né, ele vai ficar triste. Ele vai pensar, né, bah, como é possível, né, essa criança, né, esse adulto, fazer coisas tão ruins e tá se perdendo de forma, né, tão, tão ruim, né, e tão cruel no caminho. Muitos pais, muitas mães choram, né, basta ver pessoas familiares de quem tem algum familiar dependente químico, né, pessoas que entram no mundo do crime, enfim, são tantos os exemplos. E esse pai, essa mãe, esse avô, essa avó, esse tio, essa tia, esse irmão, essa irmã, eles acabam tendo um sofrimento. Porque, né, uma vez que exista morto, não quer ver alguém tão próximo falhando e sabendo que cedo ou tarde várias consequências ruins vão chegar. Então, se a gente já é assim, né, sofre, se preocupa, imagina Deus, né, que é a extrema, suprema, infinita misericórdia, infinita justiça e bondade. Imagina Deus, né, o quanto ele não vai querer que esse filho se recupere, né? E não vai medir esforços, né, usando do tempo, né, não da violência, usando o tempo para que cada um consiga chegar no seu caminho. Porque geralmente a espiritualidade trevosa, ela quer fazer as coisas de forma rápida, instantânea, né? Meio que, como se diz, né, na marra, na força mesmo. E Deus não é violento, né? Deus é amoroso. E por isso que ele se utiliza do tempo, para que os ódios, né, entre as pessoas se desfaçam, para que as coisas se equalizem, e que no fim, né, mesmo demorando bastante tempo, né, o bem acaba perseverando, e todos nós, né, enquanto espíritos imortais, a gente acaba, né, enfim, cedo ou tarde, a gente vai chegar nesse fatalismo que é sermos espíritos puros e felizes, né? Então, a gente, na verdade, só está adiando esse processo ao não querer seguir Jesus, né? E todas as suas diretrizes, né? As suas bem-aventuranças. E agora, lendo a questão 127,
os espíritos são criados iguais quanto as faculdades intelectuais são criados iguais, porém, não sabendo de onde vem, precisa que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente em inteligência como em moralidade. Então Kardec faz o seu comentário dizendo que os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não têm, é certo, maus pendores, mas precisam adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-los a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam de se desenvolver e esclarecer e que não passam, sem transição, da infância à madureza. Simplesmente, assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, sempre há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mau. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção, por efeito do seu livre-arbítrio. Aqui fica bastante claro, né, que tudo reside no livre-arbítrio. Né? Não tem, a priori, nada que leve as pessoas para o bem ou para o mal. É justamente a questão do livre-arbítrio. Então, a pessoa pode evoluir tanto em moralidade quanto em intelectualidade. No nosso mundo, né, se a gente olhar ao lado, né, nossos, né, companheiros do Brasil, de outros lugares do mundo, a gente vê que, infelizmente, a moralidade não anda muito alta, né, frente ao desenvolvimento intelectivo. E a gente vê pela presença das guerras, pela presença da fome, pelas diversas injustiças que ainda acontecem, né? Enfim, injustiça no sentido do ser humano, né? Acabar praticando algo delituoso, mas que, enfim, na prática, né? Que é uma frase bastante conhecida no meio espírita, né? Que apesar das injustiças acontecerem, não há injustiçados. Ou seja, muitas vezes aquele irmão ou aquela irmã que passa por algum problema era uma questão kármica, né? Uma questão reencarnatória, que a pessoa precisava passar por aquela experiência, né? Então, Deus, né, na sua sabedoria, acaba se utilizando, né, do próprio livre-arbítrio dos homens para fazer com que eles recebam aquilo que plantaram. Ou seja, Deus não necessariamente quer que a gente aprenda através da dor, mas sendo esse o último recurso, né, ele acaba sendo utilizado. É da mesma maneira que um pai, que uma mãe aqui da Terra, ele sempre, né, quando saudável, vai tentar educar os seus filhos de uma forma correta, né, que não envolva castigo. Vai tentar fazê-lo evoluir educando para o bem, né? E como último recurso, enfim, daqui a pouco deixando a criança daqui a pouco sem acesso a um tipo de jogo eletrônico, restringindo alguma coisa que ela gosta, enfim. Daí a criança, né, tendo contato com essa experiência, né, da dor, né, da ausência, né, da falta daquilo que lhe agrada, muitas vezes ela vai poder refletir. E Deus também permite que a gente colha, né, porque Deus ele é justo, né, ele é bondoso, mas também ele é justo. Então muitas vezes ele permite, né, que nós, e isso é importante dizer, né, porque somos, apesar de eventuais problemas, né, somos espíritos imortais, ou seja, indestrutíveis. Então a doença do corpo, né, mesmo uma morte violenta, algumas situações que possam acontecer conosco, apesar de aparentarem ser algo brutal, né, e muitas vezes realmente é algo muito difícil, né, um desencarne numa família, um problema financeiro muito severo, mas tudo isso sempre tem um caráter educativo, né? Pois, que nem a gente contou na outra história, é muito bom a gente poder devolver. É muito bom a gente poder ressarcir a lei, né? Porque se a gente, né? Porque é muito, como diz aquele ditado, né? Que pimenta nos olhos dos outros é refresco.
Então, muitas vezes, a gente persiste numa determinada conduta. Se a gente reitera e faz aquilo, né, enfim, e não há o menor sinal de arrependimento, né, infelizmente vem o amargor, né? Vem ali uma prova, muitas vezes até uma expiação, né? Ou seja, quando é um processo mais doloroso, porque não há o mínimo sinal de arrependimento, e a pessoa acaba tendo que passar por uma experiência dolorosa para aprender que aquela conduta, de fato, né, ela não é adequada. Tem um livro espírita que ele é bastante interessante, que ele narra um tipo de experiência nesse sentido, né? Numa determinada encarnação, existia um espírito, né, encarnado num corpo branco, né, um rapaz que era muito jovem, muito bonito. Só que ele fazia o quê? Né, com as suas possibilidades, ele era traficante de escravos. Né? Então ele tinha um total menosprezo pela vida, né, daqueles irmãos negros. Né? Enfim, teve toda uma encarnação fazendo esse uso totalmente equivocado, né, do seu livre-arbítrio. E desencarnando, e depois da sua próxima encarnação, né, pela lei de causa e efeito, ele tendo prejudicado muito, né, um determinado grupo, né, que eram os irmãos, nossos irmãos, né, enfim, a pessoa nasceu na outra encarnação como? Ela nasceu negra. Ou seja, tudo aquilo que ela fez, né, aqueles irmãos e irmãs negras e negros sentirem numa encarnação, ele próprio, em outro momento, começou a sentir também. E além disso, ele tinha também, se eu não me engano, ele tinha problemas na sua visão, né? E ele também tinha uma deficiência física na perna. Então, todo aquele orgulho, né, de se sentir belo, de se sentir vaidoso e se sentir numa condição de superioridade frente aos outros, né, como era algo muito saliente e não existia o menor sinal de arrependimento, né, Deus, né, que não tem a intenção de punir, sim de educar, né, e permitindo que cada filho colha aquilo que plantou, nessa encarnação, esse irmão acabou nascendo no grupo contrário, no grupo que foi, digamos assim, massacrado, no grupo que foi prejudicado. Né? E assim a gente pode pensar em várias outras situações, por exemplo, que nem os judeus da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, daqui a pouco um grupo de alemães pode nascer depois no seio do povo judaico para poder aprender e entender, né, as suas tradições. Né? Daqui a pouco, enfim, a gente pode pensar em várias questões, né? Porque toda vez que a gente prejudica alguém, né, e principalmente quando a gente prejudica coletividades, a gente pode, em momento posterior, né, conforme os desígnios de Deus, receber aquilo já na próxima ou até em outras encarnações. Mas também sempre nos lembrando que o amor cobre a multidão de pecados. Então, se a pessoa tem o interesse, né, e tem a sabedoria de querer evitar provas, né, ou até expiações duras, através da ação no bem, né, fazendo aquilo que é o correto, né, interiorizando esse valor de fazer o bem, ela pode acabar apagando, né, digamos assim, todo aquele histórico difícil, complicado, porque Deus não tem a intenção de aniquilar, né, o pecador. Na verdade, ele quer que o pecado não prospere. Ele não quer que o erro, o sofrimento, a indignidade prossigam. E Deus vai utilizar os recursos necessários para isso, né? De forma amorosa, caridosa, na melhor forma possível. Né? E então, com uma experiência que aparentemente ela é extremamente dolorosa, ela vai acabar servindo para quê? Para tirar de dentro daquele irmão ou daquela irmã aquele sentimento ruim, aquele sentimento de pseudo-superioridade, para perceber que, na verdade, todos nós somos irmãos e irmãs, né? Igualitariamente, filhos de Deus. Não tem por que ter qualquer tipo de discriminação, seja por cor de pele, seja por gênero, seja por orientação sexual, enfim, porque todos nós estamos na nossa jornada evolutiva e não cabe
a nenhum de nós querer prejudicar, né, seja quem for. E é por isso que Jesus, né, encarnou aqui na Terra, veio trazer tantos e tantos ensinamentos, mas que infelizmente, né, como temos livre-arbítrio, como estamos, né, estudando hoje, a gente pode seguir ou não. Mas também verificando, né, as comunicações em mesas mediúnicas, a própria obra, né, intitulada O Céu e o Inferno, né, e sempre fazendo essa, essa menção de que o inferno é um estado de consciência, porque se a pessoa ela é vaidosa, orgulhosa, acha que é melhor do que todo mundo, acha que ela pode prejudicar os outros e nada vai acontecer, né? Tu imagina se essa pessoa vai conviver com pessoas que também pensam assim. Isso vai ser, na verdade, o verdadeiro inferno. Porque é um querendo fazer mal pro outro, é um querendo passar a perna no outro. E aí a gente percebe que, por exemplo, né, como a gente estuda em livros, como por exemplo Os Mensageiros e também O Nosso Lar, isso acaba sendo, entre aspas, o inferno, né, as zonas umbralinas, ou seja, são as pessoas resgatando, né, os seus delitos e tendo a consciência extremamente perturbada, né, perturbada pela uma série de erros, né, seja o roubo, seja o assassinato, enfim, as questões que as pessoas se deixaram levar enquanto, né, vivas aqui no planeta, mas que uma vez desencarnadas, elas acabam se deparando muitas vezes com dívidas espirituais gigantes, né? Então eu agradeço a todos que chegaram até aqui, né? Espero que tenham gostado do conteúdo. Peço então para que compartilhem, para que deixem seu curtir, deixe também seus comentários, né? Sempre tendo essa questão do respeito, da cordialidade. E assim, né, agradeço a Deus pela oportunidade desse estudo. Que todos nós sejamos iluminados, todos nós sejamos abençoados, muito bem intuídos, para que a gente possa, com muita sabedoria, com muito discernimento, usar o nosso livre-arbítrio e, quando tivermos eventuais dúvidas, que a gente possa ler o Livro dos Espíritos, ler o Evangelho segundo o Espiritismo, estudar sobre como foi a vida de Jesus e, apesar de a gente ter, sim, as nossas dificuldades, as nossas mazelas, que a gente possa tentar aplicar no dia a dia esses ensinamentos. E que assim seja.